Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Hoje é aquele dia de você pegar o sofá e sentar nele para assistir o nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E a nossa convidada vem lá da ala cultural, Juliana Bordalo. É italiana, não é? Vamos saber aqui. Mas também ela é professora de filosofia, sociologia, produtora cultural e também é proprietária da Bordalo Cultural. Segue lá, Bordalo Cultural, porque a minha produção tá dormindo. E eu vou chamar, sabe quem? A vinheta. Roda a vinheta! Juliana, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa Na Laje. Eu que agradeço demais, agradeço a todas e todos que estão aí assistindo, acompanhando. Legal, né? legal. Bater um papo é sempre bom. Vamos bater o papo. Quem faz a produção dessas perguntas são o Edson Pipoca. O Edson Pipoca costuma ficar em casa, esparramado no sofá, para assistir os cortes do nosso programa. Pipoca, um grande beijo no teu coração e vamos que vamos em frente, que tem bastante pergunta e o bate-papo aqui com a Juliana. O que a frase ideia genial todo mundo tem? O difícil é colocar em prática. Tem a ver com ser produtor cultural? Como é que essa frase surgiu de você ou surgiu de um pensamento em conjunto? Na verdade, assim, acho que é mais um dito popular, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, porque ideia genial, assim, acho que todas e todos têm a total capacidade de termos ideias geniais, né? E a prática? A questão é como, às vezes a gente até executa o começo dela, mas dá continuidade às coisas que aí pega, né? Como que a gente tem essa continuidade das ideias. Porque a produção cultural é isso, né? A gente transforma as ideias em produto, em venda, em sustentabilidade, né? Porque a produção cultural, ela envolve todas as partes constituintes para um projeto ir para frente dar certo. E essa frase serve para todos os segmentos, né? Não adianta você ser político, não adianta você ser empresário renomado e você montar uma equipe e chegar com a ideia, essa ideia minha é genial, mas como transmitir essa sua ideia genial para colocar em prática, né? Exato. Que esse que é o difícil, né? Fala um pouco também, Juliana, o que é produção cultural para os telespectadores e também para os web-espectadores. Vamos lá, então. A Bordalo Cultural, a gente tem o trabalho da produção cultural, assim, ele envolve todas as partes que constituem um projeto para ele caminhar, né? E aí tem diversos campos e áreas de atuação, né? Mas a produção é você cuidar desde aquele momento que a ideia foi construída, conseguir colocar aquilo para o papel, elaborar todo um projeto, né? Que tem todo o processo de elaboração de projeto. Aí esse projeto vai, tanto se ele for para uma lei de incentivo ou se vai para uma venda direta, de qualquer forma tem que estar com o projeto elaborado, né? E também tem as vendas diretas que a produção cultural também faz. E até toda a execução e prestação de contas. Então, assim, são diversas etapas de pré-produção, produção, pós-produção. Meio e fim, né? Tudo. Não é só montar o projeto e jogar o projeto lá para acertar com um patrocinador, até mesmo um incentivo fiscal. Sim. Precisa ter o acompanhamento também, né? De prestação de conta e tudo, não é não? Sim, e é importante também ressaltar, né, que a produção cultural ela envolve diversas camadas e demandas de funções. Então, também a gente não trabalha sozinhas, né? A gente sempre precisa de uma equipe para estar cada uma numa função, para ter o foco dentro disso, né? A produção cultural em si, ela tem muitas partes a se cuidar, né? Tem a parte da comunicação, a parte de produção artística, a produção executiva, quem vai fazer a gestão do projeto, da prestação de contas, né? Então, assim, a gente precisa de gente, né? O que eu costumo falar nas oficinas é que a gente precisa entender que mesmo que a gente tenha pouco investimento, tentar entender o quanto é importante as parcerias, que a gente precisa de gente para as coisas também irem para frente, né? Sozinha a gente não faz nada. Show de bola. E como entra a Bordalo Cultural? Ela entra nesse segmento?
A Bordalo Cultural ela é uma produtora, né? Sim. Onde a gente produz tantos projetos socioculturais, porque a gente hoje, principalmente da pandemia pra cá, eu, Juliana Bordalo, sou daqui de Santos, né? Minha sócia Thaís Oliveira, que ela é mineira, tá há 1 ano aqui em Santos. Eu sempre tive muito envolvimento em projetos sociais e a Bordalo, por muitos anos, ficou mais nesse sentido de venda de espetáculo e de espetáculos que eu já faço em outras companhias, né? Com outros grupos também. E aí fazendo essa produção de espetáculos. E de um tempo para cá, assim, tanto a ocupação de territórios, projetos com continuidade socioculturais, vem fazendo muito parte assim, das produções que a gente vem desenvolvendo lá na Bordalo. Acho que a pandemia também trouxe uma questão desse aterramento, assim, né? Vamos também fazer bastante coisa aqui, vamos ocupar mais assim, a cidade, né? E a Baixada Santista como um todo. Então, a Bordalo hoje... Né? Hoje, nesse momento, a gente desenvolve projetos tanto na área da cultura quanto socioculturais e de diversas maneiras, tanto com patrocínio direto, leis de incentivo, editais, não importa, a gente produz. Vocês ensinam as pessoas ou as pessoas têm que já vir com o segmento já meio que amarrado? Da captação, você fala, porque a captação, ela é um outro processo, né? Depois você consegue uma lei de incentivo, um selo, né? De você estar com o projeto aprovado para fazer essa captação. Aí existem pessoas que são profissionais específicos de captação. A gente prefere ter parceria com essas pessoas. A gente vem no processo todo de gestão, de elaboração, colocar o projeto no papel, elaborar todo o cronograma, orçamento, tudo que constitui essa elaboração de projeto e também o acompanhamento disso. E aí tem esses projetos também, quando eles têm incentivo direto, aí a gente não precisa de uma captação. Quando ele vem a partir de uma lei de incentivo que você precisa, depois da aprovação, fazer a captação, a gente tem o costume de fazer parceria com captadores de recurso. Porque também existe uma É aquilo, né? De cada um na sua função específica. Vocês sabem separar, né? Exato. E os captadores, eles estão diretamente ligados à iniciativa privada, né? E a gente tem muita ligação com outros tipos de iniciativas, né? Então, cada um no seu quadrado. Exatamente. Cada um no seu quadrado. A gente tem que se juntar. Vocês têm a expertise do projeto cultural, né? E eles têm a expertise de fazer esse encontro do projeto, do papel, virar uma realidade financeira. Sim, é bacana, com certeza. Bacana demais. Juliana, qual a sua opinião? O circo sobrevive ao digital ou o circo tem que se reinventar de novo? É boa pergunta, né? Na verdade, eu acho que tudo tem que se reinventar o tempo todo, né? Porque as coisas vão avançando, né? E a sociedade vai avançando de diversas formas e a gente tem que sempre se reinventar, né? Tanto que se a gente fala em circo tradicional, circo de lona, o quanto essas famílias não tiveram que se reinventar para continuar, as que conseguiram estar de pé, estarem de pé, né? Porque muita coisa mudou, até na legislação mesmo das lonas e montagem de lonas nas cidades. E a pandemia foi, assim, surreal, né? Porque a arte, a cultura, os espetáculos, né? A gente trabalha diretamente com o público, é o público aqui. De repente, a gente teve que lidar com o público aí, né? Desse lado. Sem aquela reação que a gente olha no olho, já sabe o que está acontecendo, né? Que dá para fazer aquela troca, né? Totalmente, porque o circo, ele, além de tem os ensaios, a preparação para aquilo, mas a gente trabalha com um instante também, né? Palhaçaria. A palhaçaria, ela tá sempre viva em cena. Se tocou um telefone, você pega aquilo como brincadeira, você joga com tudo e de repente tem uma câmera, com o que você joga? Né? Então, a gente teve que se reinventar de entender como é que você coloca essas virtuoses, né? Você precisa de minimamente espaço, adequação para você fazer uma lira, fazer um aéreo, né? Como é que você faz na câmera, né? E aquela emoção da pessoa ver você tá super nas alturas né? E de repente na câmera, né? Você tá vendo a pessoa ali na câmera, você não tem dimensão, né, do que tá acontecendo. A gente sempre está se reinventando, né? Mas esse momento da pandemia, das câmeras, nos reinventamos sim. Acho que foram feitas belíssimas produções. O que eu acho excelente, assim, sabe? Essa adaptação que os artistas entenderam. Nós que somos da rua, do palco, né? Da plateia ali viva e ativa. Gosta, né? A gente gosta disso, né? Ter que entender essa relação com a câmera, né? A gente começou a se relacionar com a câmera. Então, a gente subentendia qual seria a reação e já jogava com a câmera. Mas foi um universo totalmente. Eu falo que não... eu tenho pra mim...
que eu produzi muita coisa. Na pandemia a gente produziu muita coisa. Mas assim, eu não consigo entender, não foi um audiovisual. Né? É aquele circo na tela, um teatro na tela, que não bem seja assim, é outra coisa, assim. É outro mundo, é outro universo, né? Total. É que nem naquele momento que nós tivemos aquele, como é que fala assim, a pandemia, fechou-se tudo, né? Naquele momento, e a gente viu os times de futebol, tanto também os artistas, as produções, que foram até mesmo os primeiros a pararem e os últimos a voltarem, né? O futebol não, o futebol eu falo sobre até mesmo essa apresentação, onde o jogador entrou no estádio e não tinha ninguém, não tinha plateia, né? Não tinha torcida para impulsionar, então o jogo ficava naquele jogo morno. Eu acho que é parecido com o artista de circo, que quer saber como é que o público está agindo do outro lado da telinha, o que eles estão querendo, né? Que tem aquele gancho que vocês têm naquele momento. Poxa, vou puxar uma gargalhada agora. Como é que faz? Então ficou muito difícil, né? A gente teve que inventar e criar novas formas de se comunicar, porque é comunicação, né? Porque é isso, a gente faz os espetáculos, a música, né? Os shows, que tem a plateia ali junto, ativamente participando do trabalho, da cultura, né? Da arte. Você tem que aprender outra forma de se comunicar através das câmeras, né? Porque a gente sabe que estão ali, mas a gente não tem a resposta direta. Então, alguns trabalhos que deram para ser ao vivo, a gente aprendeu a se comunicar com os comentários. Então, os comentários eram o feedback que a gente tinha da plateia. Então, você ficava atento aos comentários que vinham para jogar com aquilo. Mas olha que doideira, né? Você fica atento aos comentários para reagir àquilo. Você vai encontrando novas formas de comunicar e poder jogar, né? Legal, Juliana, legal. Você também é palhaça profissional. É difícil fazer humor com a concorrência dos políticos? Meu Deus do céu. Essa foi demais, hein? Caramba, Pipoca. Mas tudo bem. Vamos lá, tudo bem. Eu vou fazer eu vou começar a ler, Pipoca. Eu vou ler isso aqui antes. Eu tô com a mania besta de subir na laje antes e ficar lendo junto com o convidado, mas vamos embora. Gostei da pergunta. Vamos lá. Existem alguns pontos sobre essa pergunta. Uma delas é, por favor, povo que está assistindo, multiplicai-vos essa mensagem. Não chamem os políticos de palhaça e palhaço, né? Isso é a nossa profissão. Vamos chamar, cada né? Cada um no seu quadrado. Que acaba usando num lugar pejorativo, que não é a nossa profissão, né? Então, vamos usar outros termos quando vocês quiserem chamar de alguma coisa. E a questão da concorrência, na verdade, assim, a gente ganhou uma dramaturgia ótima. Ganhou, né? Era piada pronta. Era só botar o figo. Era só ligar a câmera que a piada já estava pronta. Mas então... é bacana. Né? É interessante, né? Porque também tem uma coisa que eu falo muito até em aula, nas aulas de sociologia e filosofia, que quando a gente quer conhecer a história da época, do que aquele país estava vivendo, você quer realmente entender o contexto histórico em diversas camadas, principalmente dentro da sociedade, né, que a gente envolve a política, o Estado, a população, veja o que foi construído artisticamente naquele período. Quais foram os tipos de escultura, as músicas que foram criadas naquele período? Porque a arte, ela fala sobre a sociedade, ela expõe a sociedade, cada um dentro do seu segmento. Né? Olha quanta coisa não foi produzida no meio da pandemia, se a gente... Daqui décadas que não tenhamos mais esses momentos, quem for ver as produções desse período vai entender o que a gente estava vivendo. E até mesmo, né? Juliana, fica eternizado, né? Porque você, automaticamente... Todos esses segmentos foram para o digital, foram registrar no YouTube. E o YouTube é uma ferramenta das redes sociais, é uma ferramenta que eterniza um projeto, um trabalho que está ali, né? Então, você vai ter guardado. Não é a mesma coisa que você também tá no circo ao vivo, tendo a plateia, só que às vezes não é 100% gravado. Não é isso? Tá interessante, né, também esse apontamento, porque até essa questão da produção cultural mudou muito quando essa questão da tecnologia, do vídeo começou a ser tão potente que a pandemia teve essa necessidade da qualidade, né? Não bastava só você filmar um espetáculo quando entra a necessidade das câmeras, você também tem que ter qualidade dentro dessa produção de audiovisual.
Você tem que ter qualidade, numa câmera boa te filmando. E aí acaba que também muda um pouco o contexto hoje. A gente já retomou, claro que ainda não no ritmo antes da pandemia que os artistas estavam, mas já estamos aí, né? Nos palcos, no presencial, os festivais voltando a acontecer presencialmente, tá começando a pulsar. O que eu sinto, minha sensação ainda, é que a plateia ainda tá... É quase um novo momento de formação de público, sabe? As pessoas voltarem a ocupar os teatros, voltarem a estarem presentes nas produções culturais das suas regiões, né? Eu acho que a gente volta a uma formação de público, retoma esse lugar. Mas o quanto a gente teve que mudar o olhar para o produto. Porque antes a gente tivesse uma gravação na íntegra para fazer a inscrição de um festival, de um edital, ele vendo o que estava acontecendo, estava ok. Agora, a exigência é de uma boa qualidade de filmagem, por conta de toda essa aprendizagem que todo mundo teve que se adaptar e entender, né? Então, até o resultado dos produtos mudaram, assim. A gente precisa hoje investir bem mais nessa questão também de ter isso registrado, né? Os registros do trabalho. E aumentou também até o custo, né? Sim. O custo do projeto. Com certeza. Juliana, o que é dramaturgia feminina? Então, dramaturgia feminina tem sido minha pesquisa, assim, há 6 anos que eu venho imersa, né, mergulhada nisso. Começo essa pesquisa através da palhaçaria feminina, que eu sou palhaça, trabalho com palhaçaria, com circo já há 20 anos, em alguns momentos parei, voltei, foram essas oscilações. E aí, de 6 anos pra cá, eu entendi a questão, me entendi até dentro de mim mesma, assim, sabe? A questão do gênero dentro da palhaçaria também, dentro da minha pesquisa quanto artista circense, palhaça. E aí eu fui entendendo essas narrativas, assim, que não me contemplavam mais, coisas que a minha palhaça não resolveria daquela maneira clássica, enfim. Aí eu fui entendendo e estudando, já haviam mulheres, isso que a gente tem a sorte, né, de pessoas que nos antecedem, né, essa ancestralidade toda que vem com a gente, que já vem mergulhadas, origem, né? Esse início, né, todo mundo inicia alguma coisa, as coisas tudo tem um início, né? Sim. E é importante a gente sempre reconhecer quem foi lá e teve a coragem de iniciar, né, essa pesquisa. E aí já vem uma rede internacional de mulheres palhaças no Brasil todo, se fortalecendo há mais de 10 anos. E essa pesquisa eu entrei assim para entender o que elas traziam sobre esse assunto. Tem um grupo As Marias da Graça, lá do Rio de Janeiro, que são as precursoras da palhaçaria feminina no Brasil. E elas já trazem esse assunto, assim, do quanto as narrativas cênicas para uma mulher palhaça vem mudando, o quanto vem trazendo assuntos femininos pro humor, para dentro do picadeiro, né? Porque se a gente pega a história clássica, né, para entender um pouco da comparação, né? Se a gente pega o clássico da palhaçaria, que muitas vezes, quando as pessoas começam a estudar, acabam entrando... Toda vez que a gente vai estudar alguma coisa nova, a gente sempre é conduzido aos clássicos, né? Esse início, para depois entender como é que tá na contemporaneidade, como é que a gente permeia, né? E junta tudo isso. E aí a gente vai pro clássico. Então, quando a gente começa a pesquisar a dramaturgia feminina, a gente percebe que se existe um gênero também, isso também é uma escolha. Não significa que se eu sou uma mulher palhaça, eu tenho que ser uma mulher palhaça. Eu posso querer ser uma palhaça sem gênero ali no picadeiro. Não há problema. Porque o palhaço e a palhaça é diferente de um personagem de ator e atriz. Eu sou atriz também. Então, se você vem comigo, o Lincoln fala, Juliana, vamos fazer um espetáculo? Você vai me trazer um texto, já pronto. A personagem já toda descrita de como que vão ser, de como eu vou construir. Como vai ser a sua atuação. E essa personagem. Então, eu construo essa persona e transfiro para dentro do meu corpo, né? De como eu consigo transformar isso. A palhaçaria ela é um processo interno. Você vai investigando dentro de você estados de espírito que você encontre esse estado da palhaçaria, que é esse estado de tontice, esse estado da primeira reação, né? O espontâneo. E aí a dramaturgia feminina, ela começa a trazer narrativas do universo feminino para dentro do humor, para dentro da técnica cômica, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um espetáculo que fala de palhaçaria, de circo, mas a partir de 14 anos, e fala de relações abusivas. Caramba, que bacana. E eu falo de relações abusivas, de violência contra a mulher, né? E é um espetáculo que o pessoal ri,
o tempo, 1 hora rindo, claro que com vários estados e caminhos, vários ritmos, mas a minha palhaça vai narrando, né? E aí que eu encontro a palhaçaria feminina ativamente, assim, que eu consigo efetivar a minha pesquisa, que é entender narrativas que eu quero comunicar, porque é isso, você é um comunicador. Sim. Né, Lincoln? Aqui você é uma pessoa que está aqui para passar. Você comunica um monte de gente. Eu uso a palhaçaria e os espetáculos para comunicar. Né? Então, a dramaturgia feminina dentro da minha pesquisa, né, porque não é regra, mas é uma escolha minha de trabalho hoje, esse recorte, é eu entender as narrativas que eu também quero trazer na comunicação do que eu faço. Porque eu entendo que o riso eu comunico de uma maneira pontual. E as pessoas, quando elas riem, elas já se abrem pra gente. Automaticamente, elas já estão abertas para receber a mensagem. O riso, ele transporta, ele traz essa partilha, né, de abertura. E aí, a partir do riso, a gente consegue comunicar mensagens e reflexões que são também do meu interesse artivista, sabe? De falar, não, eu comunico algo que eu acho importante também para a sociedade, né? E aí, nesse momento, a dramaturgia feminina me fez juntar muito do que eu sou como ser social e como ser artístico, sabe? Assim, a dramaturgia feminina conseguiu que eu entendesse, assim, como que eu efetivava as duas coisas, assim. Eu, Juliana Bordalo, com Juliana Bordalo, artista, comunicadora, né? Como que eu consigo juntar, assim, de uma maneira sadia, que eu comunique, né? Pô, bacana. Você teve algum episódio de preconceito ou não? Ah, todo mundo tem. Tipo assim, mulher palhaça, né? Ou porque... Não, sim, não sou eu. E aí eu posso falar por quase todas as palhaças, assim, que eu conheço, né, gente? Preconceito em relação a gênero é, infelizmente, né? Uma coisa que a gente não consegue. Dá pra gente tampar o sol com a peneira. Existe, né? Ela está aí. Está aí. Ela está aí. Mesmo. Não é diferente no circo, né? Se a gente for pensar, historicamente, a mulher palhaça, ela assume um lugar no picadeiro como mulher palhaça. Tem aí 60, 70 anos que essa luta tá, né, acirrada. E as mulheres palhaças estão vindo com tudo, assim. Só que é isso, a gente tem que recortar para conseguir que os preconceitos estabelecidos se rompam, né? Então, é como tudo que as mulheres conquistaram, com tudo, movimento, militância, e fica, né? Política, tudo. E política, né? Então, assim... Futebol, tudo. É tudo desse jeito, né? Então, o preconceito tem, né? Quantas nós, mulheres palhaças, já não ouvimos nossa, mas você é tão bonita pra ser palhaça. Porque você tem que ter um estereótipo fora do padrão que a sociedade impõe que você tem que ter pra ser engraçada, né? Ou, que a mulher não tem muita graça. Gente, vai ver meu espetáculo. Vocês vão rir uma hora. Não vai parar de dar risada, né? Então são tipos de falas bem preconceituosas e machistas, e ficaria aqui, nossa, infelizmente, horas falando várias, né? Mas que a gente escuta, né? Porque a história mesmo nos coloca no picadeiro como partners. Né, com macacões belíssimos para dançar balé, não pra gente ser ridícula, né? E a palhaçaria, ela traz... uma arte, né? Porque a palhaçaria, ela expõe... Ela te deixa num lugar de estado que não é o ridículo e ignorante, mas é o lugar da aceitação do erro. Sim. E pensa que nós todos e todas já somos educados a não errar, mas as mulheres... Elas não podem errar. Elas têm como sentar, elas têm como se comportar, como falar, como rir, o tom de voz. Tudo isso sempre foi... É claro que cada vez mais a gente vem rompendo com esses padrões e não aceitando. Mas a gente é educado, na escola é educado. Tem muitas questões que acabam funilando, né, esses padrões. E aí, de repente, vem a palhaçaria falando, não, o riso tá no erro. Então a gente rompe um paradigma, assim, é uma subversão, porque você começa a aceitar o erro num outro lugar. Não tá tudo bem, né? Tá tudo bem errar. E aí o erro começa a ser onde você entende que... Por que a gente ri quando alguém acaba ali na palhaçaria, você tá vendo uma cena e o fracasso daquele artista, daquele palhaço, daquela palhaça te faz rir?
que é a fragilidade humana, e você ri das fragilidades, Sim. né? Sim. E aí entender, Já né? vem lá de trás, né? Vem de lá. Então é isso, assim, a gente... Nós mulheres palhaças somos bem subversivas. Bacana. Juliana, a gente vê muita gente tentando viver de arte, mas a gente percebe também que falta uma visão de negócio, de negócios, né? O que você explica e o que você pode dar de conselho para essas pessoas? Existe, assim, dentro do que a gente pesquisa bastante, né? Lá na Bordalo a gente também dá oficina de produção cultural. A gente tem um recorte que a gente tem um projeto que é a Conexão de Mulheres Produtoras, onde a gente ensina mulheres a fazerem produção cultural, para que também cada vez mais estejamos nesse lugar de ocupação do protagonismo da produção, porque estamos muito em cena também, mas o quanto é necessário nós estarmos à frente das produções culturais, né? Nessa autonomia e protagonismo. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente precisa de sustentabilidade, né? Que a gente tem que se sustentar nesse mundo, né? Então, quando é interessante, porque às vezes existe um medo, a gente tem essa sensação lá na produtora, às vezes, quando a gente conversa de, nossa, esse meu espetáculo, esse meu show ser um produto. Mas ele tem que ser. Né? E isso não pode perder a qualidade artística, mas tem que ser sustentável. Sim. Né? E aí tem diversas frentes. Eu acho que uma das primeiras coisas é escrever, como ele está escrito, a produção daquilo no papel, assim, como que você passa essa ideia no papel. Porque o primeiro contato, se eu te levo um projeto meu, se você nunca me viu, a primeira coisa que você vai ter de impressão minha é o que está escrito ali. E eu tenho que deixar muito elucidado o que eu tô querendo, o que eu faço em cena, o que eu faço dentro da comunidade, porque senão fica confuso, né? Então eu acho que a escrita, colocar no papel a ideia, é um primeiro momento, assim, de muito cuidado, assim, sabe? Tem que ser cuidadoso, tem que ser objetivo, né? Porque aí dali, a partir dessa escrita bem elaborada, aí os caminhos são inúmeros. Não é fácil viver de produção. Mas eu tenho, pra mim, eu falo muito nas oficinas, que qual trabalho é fácil de ganhar dinheiro, né? Nenhum. Porque também se eu estivesse dentro de uma empresa, trabalhando 12 horas formalmente, batendo cartão, ia estar fácil? Também não. Também não. Eu também ia estar com a corda no pescoço, a qualquer momento eu poderia ser cortada, né? Essas dificuldades a gente encontra em qualquer lugar, né? Porque a sociedade é desigual e os trabalhadores, a gente vive dessa maneira, né? Com a corda pendurada. Então não é diferente na produção cultural. Existe... Pra mim, assim, a única coisa que é cansativo porque a gente não tem horário pra trabalhar, né? Se na empresa você tem lá o seu horário, você vai trabalhar. Às vezes aparece um edital, você tá com 5 projetos, você vai passar a madrugada virada trabalhando e colocando a inscrição na internet, escrevendo, porque você tem prazos, né? Então, e às vezes os prazos são curtos. Por isso que também uma outra coisa que a gente dá muito como... Assim, deixem... mas não tem nada aberto, não tem nenhum edital, nenhum festival aberto agora pra eu escrever meu projeto. Já escreve. Já bota no papel, já deixa a matriz dele pronta. Deixa de stand-by. Porque depois só adapta. Aqui precisa ser tal valor, precisa adaptar o orçamento, o cronograma tem que ser menor, eu adapto. Mas já deixa a matriz pronta, porque os prazos são curtos. Sim. Assim, as coisas abrem, são 30 dias, 45 para você já tá com tudo pronto. E quem tem maior dificuldade, está começando do zero um projeto, leva tempo, você tem que falar com pessoas. Pesquisar. Então, o que a gente fala muito já tá com a ideia, já vai começando, assim, a fazer uma matriz do teu projeto, porque tem épocas do ano que a gente fica sem nada aberto, assim, de repente abre assim 4 editais. Você fala, meu Deus, eu tenho que escrever 4 editais. E é tudo pra mesma data, um serra dia 1, outro dia 1, meia-noite, outro dia 2, nossa, tudo de uma vez. E tem que escrever. Então, se você já tem a matriz, você só vai adaptando a cada formato de edital, que geralmente é um orçamento, é um documento que uns querem a mais, outros querem a menos, o valor que modifica, então você tem que adaptar o orçamento, às vezes tirar, que você vê que esse orçamento não dá para fazer metade do que você pensou. Como é que faz, Juliana, para as pessoas encontrar a Bordalo Cultural? Como é que as pessoas fazem? Quais as redes sociais? Qual o caminho para poder fazer o contato com vocês? E procura a gente nas redes sociais, no Instagram, lá tem nosso e-mail, o nosso WhatsApp, aí, enfim, lá no nosso Instagram é @Bordalo Cultural, Bordalo com 2 L's,
tá? E lá vocês veem tudo, assim, lá a gente tem todos os nossos projetos, intervenções, projetos socioculturais, espetáculos, tudo que a gente está em cartaz, que a gente está circulando, vocês encontram lá no Instagram. E o nosso contato de WhatsApp, e-mail, enfim, gente, bora se chegar, se conectar. Bora seguir lá. Juliana, mais uma vez aqui te agradecer. Chegamos ao fim de mais um programa, né? Uma pena que o tempo é curto, pois a gente tinha outras perguntas para fazer para você, mas eu acho que não vai faltar oportunidade de a gente fazer outro programa falando de cultura, que é enriquecedor para nós e também para os telespectadores e os webespectadores. Deixo aqui as suas considerações finais. Eu que agradeço muito, agradeço o convite. Fiquei feliz, assim, é sempre bom a gente poder vir falar de cultura, né, poder falar do que a gente acredita, né, e falar dos nossos projetos, assim, para mim é muito o que a gente acredita, porque a gente acredita nessa arte transformadora, nesse riso transgressor, né, que é como a gente utiliza as ferramentas que, de tanta pesquisa nossa, né, eu tô aí na cultura há 21 anos, né, são 21 anos estudando diversas formas de fazer e como eu consigo devolver isso para a sociedade, né? Então, acreditem na cultura. A gente precisa de quanto mais instituições que acreditem na cultura, que invistam na cultura. Tem muita gente fazendo. A cultura é um caminho de transformação social e onde a gente chega na população, a gente chega na plateia, a gente chega nas pessoas. Independente da forma e do que você quer comunicar, a cultura ela alcança, né? Então, que a gente consiga ter mais e mais pessoas que invistam o seu tempo, que as instituições entendam a necessidade de estar caminhando juntas com a cultura, né? E que a gente possa prosperar em maior abundância. É isso. Bom, pessoal, esse foi mais um programa Na Laje com Lincoln Reis e com a nossa amiga que vem lá da ala cultural, a Juliana Bordalo. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa. E antes de terminar o programa, vou mandar aqueles famosos abraços e aqueles beijos para os webespectadores e o telespectador também, que vai para as plataformas digitais e também vai para a ISTV. Mandar um abraço para o Giba. Grande Giba, o nosso eterno telespectador. Giba, um forte abraço para você. Alô, Denis, o Denão também está assistindo o nosso programa. Quem está assistindo também é o Santiago, o Luquinhas, um forte abraço. Todos aqueles que trabalham na Feira Livre também, quando eu passo lá na feira, o pessoal, Lincoln, eu vejo lá o programa Na Laje. Um forte abraço para todos os feirantes também. E também outra pessoa é a dona Márcia Lameiras, que é vice-presidente da associação lá da Ana Costa, que me abordou essa semana para falar, Lincoln, acompanha o programa. É isso aí, pessoal. Ficam acompanhando o nosso programa, participando, porque isso é fundamental para nós, esse feedback. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós. Um ótimo final de semana.